e a gente vai falar aí sobre, olha aqui, ó, uma comemoração de benefícios odontológicos. É isso mesmo. A doutora Paula Botelho está aqui com a gente, da Clínica Mosaico, né? Nossa parceira aqui da Previsão do Tempo. Doutora Paula, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Cláudio. Obrigada de novo mais por uma receber vez aqui a gente com tanto carinho. Mas com certeza, ainda mais para falar sobre, olha, uma questão que eu acho muito bacana, que são esses benefícios, né, para quem quer cuidar da boca de uma maneira mais prolongada, Sim. né, e evitar muitas vezes que as coisas se compliquem ali na boca, que né? fique uma situação pior, até né? perder um dente, uma coisa assim. Então, a prevenção, gente, para a boca também é fundamental. A Mosaico está fazendo 10 anos e, para comemorar, foi criado um plano de benefício odontológico. Vou perguntar como funciona exatamente, como é que vai funcionar na prática esse plano, doutora Paula? Bom, Cláudio, primeiramente a gente pensou em criar esse plano odontológico ali de benefícios para os já pacientes da Mosaico. Perfeito. Né? Só que daí pensando que o nosso plano ele não tem, a gente não tem em mente o volume, o montante. A gente preza sempre pela qualidade. Sim. Então a gente resolveu expandir isso para todos que querem um tratamento odontológico diferenciado, né, personalizado, com qualidade. Então, a gente resolveu expandir isso em comemoração aos 10 anos. Mesmo para o pessoal entender, para quem não é, quem está nos assistindo e não é cliente da Mosaico, pode participar do plano sem problemas. Qualquer pessoa, qualquer paciente que quiser, né? Porque a gente tem ali, nesses 10 anos da Mosaico, a Mosaico sempre priorizou qualidade nos atendimentos, materiais de altíssima qualidade, independente das áreas ali odontológicas. Então, a gente quer que todo mundo tenha esse carinho no atendimento, esse cuidado, que a gente sabe que é primordial a questão odontológica, que às vezes muitas pessoas acabam deixando de lado. A gente fala assim, o ideal é a gente fazer limpeza a cada 6 meses. A gente sabe que muitas pessoas não fazem esse controle. Também, né? Então, a gente criou isso para as pessoas terem aquela rotina de sempre estar em acompanhamento, sempre estar ali a gente olhando o próprio profissional, para não deixar cuidando, chegar... olhando, olha, você tem isso, você tem aquilo. Porque depois que você tem um histórico do paciente, fica mais fácil de fazer o mapeamento certeza. E controlar coisas para não chegar até uma coisa mais grave, porque às vezes muitas pessoas têm, assim, o falso pensamento de que, não, eu estraguei um dente, mas, um dente não vai me fazer... ou só quando dói. Não vai me fazer falta, sabe? E a gente sabe, como profissional, que um dente faz muita falta. Muita falta, E, assim, atrapalha muita coisa. Não só estética, como função, como... mexe com tudo, assim. Mastigação. Às vezes, a pessoa com perda de alguns dentes ou de um dente, ela pode até forçar um lado mais do que o outro. Estraga mais ainda. Até a questão da fisionomia da pessoa pode um lado ficar diferente do outro por questão de sobrecarregar mais um lado do que o outro. Imagina, gente. E, doutora Paula, quais são os tipos, né, de plano de benefício disponíveis? Né? O que está incluído em cada um? Cláudio, a gente fez 3 tipos, né? Um tipo mais básico, um intermediário e o premium, né? Então, assim, para adequar cada pessoa dentro daquilo da sua necessidade. Sim. Então, assim, todos eles são inclusas 2 limpezas anuais, que é o que a gente preconiza, né? A cada 6 meses. Mínimo. Então, todos eles também, urgência e emergência. O básico e o intermediário, a gente tem clareamento caseiro incluído. O premium, a gente tem o caseiro e o laser, o de consultório. No consultório. Todos eles têm, nas outras especialidades, cirurgia, implante, prótese, todos eles entram com 20% de desconto, esses outros tratamentos. Sim. Ortodontia também, aparelhos convencionais, aparelhos os invisíveis, né, os alinhadores, também entram com 20%. A parte de harmonização toda entra com 10% de desconto. E, assim, tratamento de canal entra no plano premium,
tratamento de gengiva, periodontite, essas coisas Gengiva no sangrando. básico e no essencial. Tem algumas coisas no premium, cobre um pouquinho mais. Mas, assim, todos eles abrangem todas as necessidades odontológicas, tá? Só que daí, às vezes, tem uma pessoa que tem uma necessidade a mais do que a outra, então, de acordo com isso, vai escolher o seu tipo de plano adequado para aquilo que realmente precisa. E, doutora, se, por exemplo, para quem tem esposa, para quem tem filhos e aí quer colocar junto aí, como é que faz? Familiar, plano familiar, sim, como se diz. Tem como fazer. Tem essa alternativa? Tem também, como a gente já falou aqui antes, a gente tem todas as especialidades dentro da clínica. Então, eu tenho filho, tem criança, tem também como aderir ao plano, tem também atendimento para odontopediatria. Então, assim, abrange realmente tudo. E, assim, volto a dizer que a gente sempre preconiza a excelência no tratamento. Eu ia perguntar, porque a Clínica Mosaico tem essa excelência aí no tratamento, no atendimento, né? Daí o pessoal, mas eu vou para um plano, vão ser outros profissionais que não são aqueles são os mesmos que a gente está profissionais acostumado. Ali, todas as dentistas. Não vai ter diferenciação, pelo contrário. Todos os pacientes são tratados de forma única igual. e exclusiva, entendeu? Porque cada paciente é um paciente, cada caso é um caso. Mas, assim, todos vão ser atendidos com a mesma qualidade, vão ser bem cuidados, vão estar num ambiente acolhedor, vou servir o cafezinho que ele mais gosta, vou pôr a música que ele gosta de ouvir lá para ele... Mas sabe que isso é importante mesmo, doutora Paula? Agora eu vou falar como paciente, sabe que eu já vi, e tenho outros pacientes também que eu conheço, que já foram, inclusive, xingados pelos dentistas e tal, sabe? A pessoa já vai procurar um dentista, muitas vezes a autoestima está baixa, muitas vezes está sentindo dor. Gente, a pessoa não fez o melhor cuidado, negligenciou a boca e tal. Mas a gente mas vai procurar lá para resolver isso, para me dar Aí vai o profissional, sério, gente, vai o profissional lá e fica te tratando mal, dá vontade de dizer, poxa vida, então não volto mais. O que eu vim fazer aqui, então, se eu vim aqui justamente, se eu tivesse com a minha boca linda, maravilhosa... Eu não precisava estar aqui. Não precisava estar aqui, então não me xingue, por favor. E assim, muita gente tem um medo, né, Cláudio? Sim, tem aquele isso também. Receio, assim, tipo, dentista. A gente tem pacientes, assim, que, lógico, viraram nossos amigos, assim, que eles falam, eu gosto de vocês como pessoas, mas dentista, não. Da agulha, mas, da anestesia. assim, a gente tenta deixar o paciente o mais confortável possível. Então, assim, a gente tem todo esse cuidado, independente se é o paciente que vai aderir ao plano ou o paciente que não tem o plano. São as crianças. Todo mundo vai ser tratado da mesma maneira. E os filhos também, né? Porque muitas vezes também, desde pequeno, a gente já falou isso outras vezes aqui, né, doutora Paula? Qual é a idade, né? Desde que nasceu, pode, mas os dentes vão ser trocados, não vou dar bola. Mas tem que ter esse cuidado. Tem que ir lá, limpezinha, arrumar, importante. Porque então... mesmo num dente descido, né, num dente de leite, se a gente não tem o cuidado devido com aquele dente, pode dar problema ele depois. Pode afetar o dente permanente. Que está vindo atrás. Então, assim, alguns pais não têm essa noção, falam, mas esse dente vai cair. Não, mas esse dente pode prejudicar o outro que está nascendo. Gente. Então, o cuidado é o que você falou. Saiu da barriga, tem que cuidar. Já pode levar. Muito bacana isso. Então, como é que faz, né? A questão do pagamento é mensal? Como é que é? A gente faz a pessoa vai fazer, tem o contrato, tem tudo certinho. Tem alguns procedimentos que tem carência, Cláudio. Urgência, emergência, limpeza, essas coisas, já aderiu ao plano, já pode fazer. Sim. Mas tem algumas coisas que são 3 meses e as outras 6 meses. Perfeito. Tá? São 12 parcelas feitas de a cobrança mensal, de forma recorrente no cartão, sem comprometer limite do cartão. Então, vai ser debitado ali no teu cartão todo mês, mas sem comprometer aquele limite. Não dá o desconto, não pega o valor cheio e ele vai retira. Sendo debitado mensalmente. Tá, perfeito. De acordo com aquele valor que a pessoa escolher. Que legal, que bacana. Então, quanto antes a pessoa aderir, melhor. Então, porque daí já sai contando para perder as carências ali. E assim, pensando que, se você for pensar, né, como é que se diz, financeiramente pensando,
você vai num dentista hoje, não são procedimentos baratos. Sim. A gente sabe, a gente como profissional Sim, sabe que não, sim, sempre, tem não são material, né? procedimentos baratos, porque os Sim, materiais, sim. como eu falei antes, a gente preza por materiais de, Sim, de boa qualidade, né? Sim. De altíssima qualidade. Então, são caros. E isso, lógico, que reflete no preço que a gente tem que cobrar. Sim. Então, se você falar assim para a pessoa, você tem que fazer 2 limpezas anuais. Olha Às aí, vezes ó. a pessoa põe ali na conta e Já fala, ai, pô, mas vou gastar isso. Pois não sei o é, quê. aí já você dilui. tá pagando ali, Já dilui. entendeu? Já vale muito a pena se você for pensar só na limpeza. Sim. Mas daí vem tudo junto, Sempre né? tem Todas uma- as outras coisas sempre tem uma que carizinha tem de... ali, uma coisinha. mas assim, Às você vezes já não é. tem todos os outros benefícios inclusos dentro Imagina. do plano. Então, é muita vantagem Já para sai com você um ter um plano, tratamento já sai com de um tratamento qualidade. estabelecido Com ali certeza. do que precisa fazer ou não. É. Maravilha, Clínica Mosaico, que bacana, que bacana. Doutora Paula Botelho, muito obrigado, viu? Um grande abraço lá para toda a equipe. Eu não sei se eu já peguei todo mundo, se eu entrevistei todo Não, mundo. pegou quase. Ainda falta, quase, acho que faltam 2. Então fica mandando lá pra gente A aqui, gente porque manda. a gente sempre tem dúvidas como paciente, né? E a gente fala muito aqui na questão da prevenção de outras doenças. Tem o março amarelo, o abril azul e tal. E eu acho que tem que estabelecer também um cuidado com os dentes, porque também, assim como, por exemplo, os tipos de câncer, também a prevenção. Sim, e também, assim, né? as pessoas acham que a boca não interfere no restante Pois é. do corpo, sabe? E a gente vê, assim, muitos casos de problemas no coração, de às vezes alguns resultam em morte por conta de uma doença que Complicações chama começam na boca. endocardite bacteriana, que começa Na boca. no dente. No dente. Então, assim, se você não tem um determinado cuidado, você tem aquela bactéria na sua boca, ela pode cair na sua corrente sanguínea, ir para o seu coração e você Já morrer. era. Ah, morreu por causa de um dente? Não foi por causa de um dente, entendeu? Foi por conta de tudo aquilo que engloba o não tratamento daquele dente. Não deixar então, chegar assim, nisso, né? o tratamento odontológico é um check-up normal como Qualquer outra parte do corpo. médico, entendeu? Então, a gente tem que começar a fazer as pessoas se conscientizarem de que a saúde também começa pela boca. Com certeza. Né? A gente não pode Não é só estética também, né? cuidar do corpo e deixar. Não, eu faço estética, mas assim, eu sou dentista, me formei dentista e vou ser dentista para sempre e vou priorizar isso, que as pessoas cuidem dos dentes. Que maravilha. Saúde, né? Acima de tudo. Com certeza. Doutora Paula Botelho, muito obrigado mais uma vez. Por favor, redes sociais para quem está nos acompanhando. Da Mosaico, Clínica _Mosaico, a minha doutora Paula Botelho _. Simples assim. Simples assim. Quem quiser saber mais sobre o Chamamos. plano, pode chamar a gente ali. Direct. Tem o linkzinho, pode mandar mensagem no meu, do da Mosaico, nas outras doutoras. Cuide da saúde da sua boca. Cuide da saúde bucal, que isso é muito importante. Da sua e da sua família também. Ah, com certeza. De todo mundo. De todo Vamos mundo. lá, todo mundo aderir ao plano. Obrigado, doutora Paula, mais uma vez. Obrigada a você, Cláudio.